Apostila de História, número 6, capítulo 1. As influências da cultura afro-brasileira em nosso Brasil. Você já observou nossa cultura? Já percebeu como ela é rica e tão diferente? Pois a partir de agora vamos discutir um pouco sobre as diferentes influências que recebemos dos africanos trazidos para o Brasil como escravos e de outros povos que tornaram a nossa cultura tão características. Então a nossa cultura ela é bem diversificada devido às várias influências dos outros povos que foram trazidos para o Brasil. Uns vieram como escravos e outros vieram como imigrantes. Então vamos ver a contribuição dos afrodescendentes. Respeito à cultura afrodescendente. Ainda que tradicionalmente desvalorizados no período colonial e no século XIX, os aspectos da cultura brasileira de origem africana passaram por um processo de revalorização a partir do século XX, que continua até os dias de hoje. Você já aprendeu que no Brasil colonial a mão de obra era realizada pelos africanos escravos trazidos pelos portugueses. O Brasil recebeu uma quantidade imensa de africanos escravizados. É a miscigenação dos africanos com os indígenas e europeus é característica marcante da sociedade brasileira. A população afrodescendente chegou aqui aos milhões. Muitos não resistiam ao próprio tráfico, feito em péssimas condições dentro dos navios. Mal acomodados, morriam de doença ou de tristeza. A Lei Áurea colocou fim à escravidão, mas deu início ao período de marginalização dos antigos escravos e descendentes deles. Eles foram desconsiderados para o trabalho livre e perdiam oportunidade para os trabalhadores europeus, que começavam a chegar em grandes quantidades no Brasil. Então, depois que teve a abolição da escravatura, para os escravos, num certo ponto foi bom, porque eles iam parar de sofrer a forma de castigo, de ter que trabalhar forçado. Mas, por um outro lado, eles não tinham mais aonde trabalhar, porque eles trabalhavam de graça. Não era dado nada em troca. Eles apenas recebiam um lugar para ficar e a comida. Só que, com a Lei Áurea, começaram a vir os imigrantes para o Brasil, para estar cultivando a terra, para estar fazendo o trabalho que os negros faziam antes. Então, o que aconteceu? Eles ficaram sem serviço. Número 1. Que fator levou ao crescimento da população afrodescendente no Brasil? Qual foi o motivo que cresceu tanto? Por que o governo brasileiro, após a Lei Áurea, não aproveitou a mão de obra dos antigos escravos? Então, nessa pergunta, antes, a mão de obra escrava era uma mão de obra livre, sem custo nenhum. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram imigrantes para o Brasil, eles teriam que pagar para esses imigrantes, mas na verdade era uma outra forma de semi-escravidão velada, porque muitos imigrantes chegaram no Brasil e também não tinham nenhuma condição para moradia. Nada do que foi proposto era cumprido. Então, muitas vezes, muitos casos, tiveram vários imigrantes que tiveram que fugir das fazendas que eles foram levados. Então, a maioria de vocês, às vezes, nem sabe, mas tem descendência de outros povos. Antes de conhecer mais um pouco sobre o período da escravidão no Brasil, vamos fazer uma reflexão. Você consegue definir o que é ser escravo? Então, nós já até respondemos essa pergunta em outros capítulos. Vocês fazem a noção do que é ser escravo?
Muitas vezes vocês ficam reclamando para arrumar a cama, varrer a casa, ajudar em casa. A criança com a idade de vocês na época da escravidão já era torturada, já fazia serviço forçado, era vendida, era arrancada da família. Então, pensa na dificuldade. Continuando. Cultura afro-brasileira. Os africanos escravizados foram trazidos ao Brasil a partir do século XVI para trabalhar na cultura de cana-de-açúcar. Depois da mineração e no cultivo de café, eram em sua maioria originários da Nigéria, Congo, Angola, Costa do Marfim e Moçambique. Trouxeram consigo a cultura africana, representada principalmente pela religião, música, dança, culinária e por costumes bem diferentes daquilo que os europeus impunham até então. Foram proibidos de exercer sua religião, sua dança e sua música, mas não deixaram que sua cultura fosse perdida, passando-a de geração em geração, ainda que a praticassem de forma escondida, para não serem punidos. Após a abolição da escravatura, os africanos libertos passaram a praticar seus cultos religiosos, danças e músicas com maior liberdade, mesmo sendo rejeitados pela elite e perseguidos pelas autoridades. Então eles foram libertos, sim, só que de uma maneira bem velada. A partir dos anos 1950, religiões afro-brasileiras, como por exemplo a Umbanda, passaram a ser vistas de forma diferente e aceita pela classe média, principalmente no Rio de Janeiro. A influência afrodescendente no Brasil contribuiu muito para enriquecer a culinária brasileira. A culinária baiana é a que mais demonstra essa influência africana nos seus pratos típicos como acarajé, vatapá e muqueca. Esses pratos são preparados com azeite de dendê extraído de uma palmeira africana trazida ao Brasil em tempos coloniais. Na música, temos ritmos como samba, mandacaru, que tiveram influência afrodescendente, além de instrumentos musicais como o afoxé, agogô, berimbau, muito comuns nas rodas de capoeira. Na moda, a influência afrodescendente mostra-se com roupas coloridas, cabelos trançados, com muitas miçangas, além do uso dos lenços. Além disso, a cultura afrodescendente inspirou no Brasil a mistura de etnias, que contribuiu para a formação de um povo pluricultural. Então, nós tivemos muitas contribuições afrodescendentes na cultura do Brasil. Contribuições na dança, religião, música, culinária. Então, muitas coisas que nós conhecemos hoje vêm desde aqueles outros tempos. Número 1. Qual a situação dos descendentes de escravos, uma vez que a sociedade não aceitava sua mão de obra? Então, imagine, se eles não podiam trabalhar, o que eles iriam fazer? Número 2. Você sabe o que é racismo? Pesquise no dicionário o significado da palavra racismo, transcreva em seu caderno e discuta com os colegas. Então, vocês sabem o que é racismo? Já ouviram falar em racismo? E número 3. Escreva sua opinião sobre o racismo. Então, lembra o que é opinião? Opinião é uma coisa que a gente acha. Então, escreva sua opinião. Então, número 1. Qual a situação dos descendentes de escravos, uma vez que a sociedade não aceitava sua mão de obra? Então, esses negros que não poderiam mais trabalhar como escravos, que não eram mais forçados a trabalhar como escravos, eles foram colocados para fora da sociedade praticamente.
foram excluídos e não foi fornecido nenhum tipo de opção para eles. E isso vai desencadear o racismo, porque é aquele negócio, antes eles eram escravos, eles trabalhavam, era visto assim de uma forma inferior, só que eles ainda eram presos. Depois da Lei Áurea, eles passam a ser libertos de uma forma velada, né, como se fosse assim, mas eles não são tratados como pessoas. Então, se eles ficam à margem da sociedade, eles vão ser marginalizados. E o que eles vão fazer para poder sobreviver? Se eles não têm trabalho. Então, muitos vão começar a fazer a parte de mendicância, vão ser pedintes, outros vão estar roubando. Então, é daí que começa o racismo, porque eles vão estar sendo vistos de uma forma inferior. Então, na número 2, que pergunta: você sabe o que é racismo? Não precisa fazer no caderno, pode fazer, né, nesse espaço do livro mesmo. Pesquise no dicionário e coloque na número 2. E depois na número 3 dê a opinião sobre o racismo. Se tiver dúvida, é só perguntar. Nem sempre coloquem a primeira coisa que vocês acharem nos sites. Se tiver dúvida, pergunta para ver se está certo, porque geralmente todo site que vocês clicam, não é só aquela primeira parte que aparece, tem que abrir o site para ler. Então tem coisas que às vezes não vai fazer parte. Então, se tiver dúvida, pergunta. Caprichem na letra, não esqueçam da pontuação, letra maiúscula nos nomes e mãos à obra.